Bom, provavelmente a gente vai falar muito mais sobre o que aconteceu fora de campo do que o que ocorreu dentro de campo nesse empate sem graça, fraquíssimo entre Fluminense e Madureira, 0-0 lá no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Sobrou reclamação, declarações fortes de Thiago Silva após o apito final. O técnico Mano Menezes também falou em entrevista coletiva, ambos batendo muito nessa questão da desigualdade, né, física principalmente, entre os times neste início de temporada. Os clubes menores do Rio começam a preparação lá para outubro, novembro, chegam para o início do campeonato estadual num estádio físico de ritmo de jogo totalmente diferente das grandes equipes. Mas todo ano, quase todo ano é assim. E é assim que as coisas funcionam, né? Os clubes se reúnem, não necessariamente aceitam, mas a federação impõe, todos concordam, assinam, e a gente já sabe que as coisas acontecem dessa forma. Então é totalmente necessário e justo falar sobre isso, destacar isso, porque não tem como a gente fazer uma análise e não levar em consideração esses fatores. O fator físico, o desgaste com calor hoje absurdo lá em Cariacica, jogo 4 da tarde, com os jogadores saindo agora de uma pré-temporada. Então a gente tem que ser justo e colocar isso na análise, porque não é para passar pano, não é para justificar. É porque realmente é um fator de desigualdade com os demais. Dito isto, o Fluminense não é o único que vai passar por essa situação. Não é só com o Fluminense que isso acontece. E tem algumas coisas que acontecem, alguns comportamentos dentro de um jogo que, apesar de todas essas dificuldades, incomodam bastante. E vocês sabem, desde o primeiro jogo, desde a estreia, eu tô falando, gente, vamos lá. Primeiro, aqueles 3 primeiros jogos. Time totalmente alternativo, misturado com os garotos. Eu já não esperava muita coisa, mas era necessário fazer para que o planejamento de uma pré-temporada bem feita fosse cumprido. Ainda assim, antecipou a estreia do time principal em uma rodada. O Fluminense não teve 2 semanas inteiras de pré-temporada. Antecipou, estrearam contra a Portuguesa, o Fluminense ganhou o jogo. Foi uma grande partida, uma grande atuação? Não, porque realmente é difícil jogar bem assim. Muitos estreando, fazendo o primeiro jogo na temporada. Aí vai para o jogo de hoje, jogo 4 da tarde, o calor danado. Outros jogadores estreando, como o próprio Thiago Silva, o René hoje que estreou com a camisa do Fluminense, Renato Augusto, que não tinha jogado ainda na temporada. Então você muda o time, praticamente todo o time, e numa situação de adversidade. Os caras muito, mas muito longe da situação física ideal, de ritmo de jogo, nada. E é óbvio que você tende a sofrer. Então, já imaginava um primeiro tempo, com aquele calor, já imaginava um jogo lento, um jogo cadenciado, porque não tem como você fazer uma marcação alta e impor intensidade o tempo inteiro, você não vai aguentar, não adianta, isso é fato. Mas ainda assim, se a gente olhar o que foi num todo, o primeiro tempo o Fluminense criou uma chance com o Canóbio, 26 minutos do primeiro tempo, depois teve um chute foram 2 chutes, um do Isaac e do Bernal, para fora, longe do gol, que não ofereceram nenhum perigo. Foi a única defesa que o goleiro do Madureira fez no primeiro tempo. E aí, o que eu falo que não é necessariamente alguns erros por questão de cansaço, né, por questões físicas. Às vezes são erros técnicos mesmo, erros de falta de atenção. O Cauã Elias fez hoje a pior partida dele com a camisa do Fluminense, mas disparado, a pior partida dele. Foi muito mal, ele errou tudo do que tentou. Domínios de bola, foram pelo menos 3 domínios que ele erra, coisas básicas, não é porque o cara tá cansado, não é essa a questão. Mas tempo de bola, não, cara, bola no pé. Ele errou uns 3 ou 4 no primeiro tempo, o Guga cruzando para a linha de fundo, cruzando no chão, e outros erros, muitas decisões erradas tomadas. O Isaac, naquele passe do Renato Augusto, ele arranca, poderia ter esperado, tocava no Cauã ou tocava no Canóbio, que estava numa situação de superioridade numérica ali. Então o Fluminense errava muito, e aí fica difícil você fazer o jogo andar. Fica difícil você conseguir criar chances claras de gol. Fica rondando a área, mas não tem qualidade para criar, para finalizar, porque peca em fundamentos básicos, domínio e passe. Aí fica muito difícil, né? E aí vai para o segundo tempo,
E eu imaginei, bom, o cenário físico não vai mudar muito, eu acho que depois das mudanças, das alterações, o Fluminense vai começar, vai melhorar, vai ter mais intensidade. E aí aos 10 do segundo tempo, tem um lance que pra mim, e aí separando um pouco agora a questão de atuação, o lance que poderia ter determinado o resultado do jogo, que foi um pênalti absurdo em cima do Renato Augusto, que o árbitro simplesmente resolveu ignorar. É um negócio que não existe. E o árbitro resolveu ignorar. E o VAR, é para ter marcado em campo, e o VAR olhou e falou, não, é isso aí mesmo. E ninguém reclama com o árbitro também. E ninguém fica indignado. Isso é que me deixa mais maluco. É um absurdo esse pênalti ter sido marcado. Independentemente de merecimento, ter jogado bem ou não. Não existe. Mas beleza. Aconteceu, achei que, pô, a partir dali fosse ter mais pressão. Aí começou a entrar no Serna, entrou também o Riquelme, o Hércules entrou no segundo tempo, o Cano entrou no lugar do Cão Elis, porque tinha que entrar, não tem jeito, estava muito mal. Mas a verdade é que o Serna conseguiu fazer umas 2 jogadas por ali, na esquerda, depois chuta uma bola pro alto também, aquele, no melhor estilo Serna, né? O Serna, quando a gente quer avaliar ele, muitas vezes a gente, para ficar mais fácil para resumir, a gente fala, é o Serna, é isso. É um jogador esforçado que vai acertar algumas coisas e vai errar outras coisas bizarras. O Riquelme não conseguiu entrar no jogo como das outras vezes. O Riquelme estava com mais dificuldade. Acho que foi a atuação mais fraca desde o início do Campeonato Carioca. Porque mesmo com o time mal, ele estava jogando bem, ele se destacava. Hoje ele não conseguiu fazer isso. O Hércules entrou meio perdido, não acrescentou muito. E aí é que eu vou entrar, antes de trazer aqui a palavra do Thiago Silva, é que eu vou entrar no mérito de que a análise precisa sair um pouquinho também dessa justificativa, não é bem uma muleta, porque é uma realidade, mas a falta de iniciativa, de raça mesmo, de vontade, de olhar para o Fluminense está empatando com o Madureira. Ah, mas é o time reserva, não importa. 2, 3 jogadores do Fluminense ali pagam e sobra muito dinheiro para pagar o salário dos jogadores do Madureira. Desculpa. Precisa ser um pouquinho mais. Não pode ser tão pobre. Quantas defesas o goleiro do Madureira fez, gente? No segundo tempo? Quantas? Uma fraquinha. Foi o único chute no segundo tempo inteiro. Contra um time que não atacou, que não queria atacar, nem contra-ataque Madureira queria. Então o Fluminense não teve, sabe, essa iniciativa ali. Tipo, vamos buscar o resultado, os caras não estão nem atacando a gente, vamos pra cima, vamos finalizar, vamos criar alguma coisa. Não, foi totalmente ineficaz. Com jogadores que entraram com 15, 20 do segundo tempo e mais descansados. Aí, desculpa, já iguala muito mais a situação e mesmo assim o Fluminense não sobressaiu. Vou colocar aqui rapidinho na tela para vocês, só para vocês terem uma noção, os números lá no Flash Score. Olha só isso aqui, o Fluminense empatando o jogo. A gente olhar aqui no primeiro tempo, o Fluminense chutou 2 vezes no gol, contra 1 do Madureira, tá? Olha a quantidade de chutes para fora, 5. E outros 2 chutes bloqueados, chutes de longa distância. O Fluminense teve 1 escanteio no jogo, tá? No primeiro tempo. Vamos pro segundo tempo? 1 finalização, 1 chute no gol. E 3 escanteios. É o que o Fluminense teve, 1 a mais que o Madureira, empatando 0-0 no total, né? Empatando 0-0, precisando da vitória. O que a gente imagina? Vai pressionar, tá com mais posse de bola, o Madureira não ataca, vai pressionar, vai criar uma situação, pelo menos sai escanteio. Mas é melhor nem bater escanteio, porque além de tudo, o Fluminense tá simplesmente com uma bizarrice em todos os jogos da temporada até aqui, de bater escanteio, pô, na canela dos caras no primeiro pau. Eu não consigo entender isso. O Fluminense não consegue cobrar um escanteio direito, pô. Parece que toda bola vai ali a meia altura. Toda bola vai na canela. Pelo amor de Deus, não tem condição. Enfim, o tempo foi passando. O Fluminense não pegou essa posse de bola que está no flash score, não transformou isso em nenhum momento em superioridade. 0. O goleiro do Madureira não teve trabalho no segundo tempo. Isso é um fato. E aí, é o que eu falo. Uma coisa é você ter mais dificuldade, estar atrás do seu adversário, menos ritmo, não está em forma ainda. Mas não pode o goleiro do Madureira não fazer uma defesa decente no segundo tempo inteiro com esses caras que entraram. Não pode. Aliás, pessoal, vou deixar aqui no comentário fixado. Quem não baixou o Flash Score ainda no celular, se puder dar essa moral, cara, ajuda demais, muito mesmo.
A galera do Flashcore tá chegando junto com essa parceria que vai ajudar a gente, inclusive no Mundial. Então, se você não tem no seu celular, é um aplicativo completo em tudo, todos os números do jogo. Quer entender um pouquinho o jogo com os números? Nem sempre a gente não pode olhar só para os números, mas eles ajudam bastante a explicar muitas vezes o que está acontecendo em campo. Então, baixe no seu celular, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vou deixar aqui no comentário fixado, se vocês puderem ajudar. Fortalece demais a conta. Vamos colocar, vou chamar aqui agora a declarações fortes do Thiago Silva após o jogo, e aí a gente comenta em cima do que ele falou. Aqui agora o Thiago Silva. Thiago, claro que não foi o resultado que vocês queriam, a torcida inclusive cobra agora. 5º jogo do Fluminense na temporada. É para se preocupar? A torcida tem razão de criticar agora? O que você analisa dessa partida de hoje contra o Madureira? Primeiramente, que eu acho que está tudo errado. A gente não pode ter 2 semanas de preparação. Jogar 4 da tarde num sol desse. Os caras estão treinando tem 3 meses. Acho que as pessoas estão pensando muito em outras coisas e estão deixando o espetáculo, que tem que ser espetáculo, ser isso aí. Não é que desculpa. Mas eu fiz um treino de 40 minutos e joguei 90 hoje. A gente não tem tempo, gente. Eles têm razão, lógico que tem razão, pagaram ingresso. Isso deixa a gente chateado, porque a gente quer fazer melhor. Só se a gente não tem condição física, é impossível a gente fazer. Impossível. Não adianta fazer o que quiser fazer, que em 10 dias... Porque cada jogo a gente estreia 3, 4, 5. Então a gente já começa o jogo abaixo dos caras. Mas enfim, o Campeonato Carioca é esse. A gente tenta encarar como uma pré-temporada, mas a torcida não. Eles encaram como se fosse o último jogo. Tem que ganhar, a gente sabe que tem que ganhar. Não fizemos por merecer hoje, por isso essa cobrança. E a gente sabe que não fizemos um bom jogo. Mas sem condição física fica quase que impossível a gente fazer alguma coisa boa num jogo 4 horas da tarde. Thiago, antes do jogo, o Mano falou que vocês ainda estavam em pré-temporada, você voltou a bater nessa tecla aqui agora, mas ele também comentou que a vitória traz tranquilidade, como sempre, né? E agora você já tem um clássico pela frente no meio da semana, nesse contexto todo de ainda pré-temporada. Como você está encarando já, pensando... Thiago Silva vai falar agora sobre o clássico da próxima rodada, vai falar um pouco sobre essa preparação na pré-temporada ainda para um clássico. Eu acho que esse jogo é o jogo que vai ficar mais igual, né? Apesar de ser clássico, tudo... Praticamente se apresentaram no mesmo dia, se não me engano vão estrear os considerados titulares, aí vai ficar um jogo mais igual. Mas aí as pessoas vão falar, e o investimento do Fluminense é o triplo, né? Mais do que o Madureira, enfim. Com razão. Mas só que eu volto a bater na tecla, sem condição física, não tem como a gente entregar muita coisa, gente. Impossível. Se as pessoas não pensarem um pouco... No produto, são os jogadores para fazer um grande espetáculo, até para vocês da televisão, fica um jogo feio. Eu acho que muitos que estão vendo o jogo falam, caraca, esse não é o Fluminense, esse não é o Madureira, porque fica um jogo feio. Campo seco, a bola, o Felipe Luiz já falou ontem, não preciso falar, enfim. Então tudo isso te faz cometer erros que normalmente você não comete. Enfim, aí a gente é obrigado a escutar vai para aquele lugar... E eu com a minha família em Londres, será que vale a pena tudo isso para mim? Não sei, mas eu vou continuar tentando, porque eu vim para cá com um propósito e vou procurar cumprir ele até o final. Bom, primeiro quero destacar aqui, eu concordo com o Thiago Silva em tudo, quando ele detona a FED, enfim, que é um absurdo, 13 dias de preparação, ele só fez um treino de 40 minutos, que isso é injusto, porque o dele fica na reta, né? O torcedor vai cobrar, vai xingar o treinador, vai xingar o time. Porque é assim, aliás, os torcedores que foram no Kleber Andrade hoje teve gente pagando R$200 de ingresso, R$100 de ingresso para ver esse pesadelo que a gente viu. Né? Esse jogo fraquíssimo, horrível. O torcedor que faz isso, ele vai se manifestar e a gente sabe como funciona o futebol brasileiro. E no fim das contas, os atletas é que são cobrados e é assim. É assim. Né? O calendário é isso que está aí. Concordo plenamente com ele, mas quem quer resolver? Quem vai fazer alguma coisa? Quem vai tomar atitude? Que clube toma atitude? Que bate de frente com o Rubens Lopes? Que bate de frente com a federação? Que não vai lá em arbitral só bater palma e dar ok para o que eles estão falando? Quem vai bater de frente? Quem bate? E aí? Então, é o que a gente tem. Se o Thiago Silva acha que não está em condições, fala assim, ó, não vou jogar, não tem condição, não estou bem.
E aí resolve com a diretoria, resolve com o treinador. De novo, é super justo, super correto, é realmente um absurdo. Tanto que eu estou destacando isso aqui desde o primeiro jogo. Porque não adianta a gente esperar um bom nível técnico, um bom jogo, porque não vai acontecer. Não vai. Agora, também não tem como, empatando com o Madureira, o Fluminense não chutar uma bola no gol. São coisas diferentes. Ninguém está cobrando espetáculo, atuação, goleada, mas fazer o mínimo, pô. Demonstrar a revolta com o que está acontecendo em campo, vontade, atitude. Mostrar para o torcedor, pô, a gente não está satisfeito com isso. E o Fluminense é um jogo blasé. E aí não dá. E aí, para mim, na última resposta, o Thiago Silva peca quando ele fala: não sei se vale a pena, minha família está em Londres, eu estou aqui. O Thiago Silva teve bastante tempo para pensar se vale a pena ou não. E ninguém enganou ele sobre o que é o futebol brasileiro. Ele conhece o Brasil, sabe como as coisas acontecem, ele conhece de Fluminense. Ele sabe que o torcedor, se tiver que vaiar em algum momento, vai vaiar e vai xingar ídolo. Porque é assim. O Fluminense quase foi rebaixado ano passado. A cobrança aqui é dessa forma. O calendário é desse jeito. Os caras se preocupam com dinheiro. Não estão preocupados com a saúde do atleta. Não estão preocupados com a qualidade do espetáculo. Pra Ferdi, o que importa é colocar jogo. Joga aí. É uma merda. Não tem problema. O dinheiro da televisão está entrando. Os patrocinadores estão colocando grana. O que importa para eles é isso, gente. É isso. Não há cuidado com o espetáculo. Não há cuidado com os atletas. Então o Thiago Silva tem total razão nisso. Agora, ele deveria ter pensado nisso antes. Se vale a pena. Porque ele sabe que isso acontece. Então não tem nenhuma novidade aí. Né? Não pode parecer nunca que... Às vezes parece a sensação que é um favor de estar aqui. Não é um favor. O Thiago Silva é um ídolo, uma referência, e ganha para isso. E ele tem certeza que antes de vir, ele sabe o cenário, ele já sabia o que iria enfrentar. E essa é a realidade. E ele está defendendo a camisa do Fluminense, ele vai ter que entrar e jogar, se tiver que ser cobrado, vai ser cobrado. Porque o torcedor que vai ao estádio ver um jogo tão ruim, tão fraco como esse, ele vai se manifestar, e aí o Thiago Silva deu razão ao torcedor, que tem que cobrar, que vai falar, e é isso. Por isso, ele não faz uma crítica ao torcedor, ele faz uma crítica à Ferdi, à federação. Essa crítica é justa. Agora, se vale a pena ou não, aí é uma coisa que ele teve tempo suficiente para pensar e para refletir. Então é isso, gente. É um jogo muito fraco, não dá para tirar quase nada, e no meio de semana é um clássico. E esse resultado, a gente vai falar mais sobre isso depois, complica e muito uma classificação à semifinal do Campeonato Carioca. O Fluminense vai ter que vencer clássicos a começar no meio de semana. Não vai ser fácil. Essa vitória hoje era obrigatória, necessária. Não ocorreu. Agora, essa corrida aí para a semifinal vai ficar bastante complicada. Deixa aí o seu like se você gostou do vídeo, se você discorda, deixe seu comentário também, é importante você interagir, ou deixe seu dislike e, claro, se inscreva no canal do Léo se você não está inscrito. A gente volta em breve com mais conteúdo aqui no canal do Léo. Um abraço, valeu!